Existe inferno, Satanás? Veja agora um verdadeiro desdobramento espiritual de Dante Alighieri, em que um mentor vem, busca o espírito dele enquanto o corpo dorme e leva ele a visitar o inferno, o umbral, e ele se lembra disso porque o mentor permite. Eterna conquistou a imaginação do mundo cristão. Em A Divina Comédia, Dante descreve sua jornada enquanto desce pelos 9 níveis do inferno. Algumas descrições são tão claras que ficaram na mente das pessoas por muitos anos. A jornada de Dante é aterradora porque testemunha a penitência de cada pecado capital. E em cada caso, o castigo se ajusta ao crime. O pecado da ira fica no 5º nível, nas águas pantanosas do rio Styx. Aqui, uns batem cruelmente nos outros enquanto tentam desesperadamente sair do rio. E Dante assiste à tentativa de cada um de mutilar o outro. A visão do inferno de Dante guiou os cristãos durante séculos, apesar da maioria dos detalhes sair da mente do poeta e não das escrituras. A interpretação cristã do inferno evoluiria novamente quando os demonólogos medievais começaram a catalogar seus habitantes. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre a existência do inferno. Os conflitos. André Luiz, nas suas obras monumentais, através do venerando apóstolo da mediunidade Franciscano de Xavier, fala-nos das regiões umbralinas, a que Dante se reportou na Divina Comédia, o inferno, o umbral, o inferno, o purgatório, mas todos eles de curta duração. Enquanto existir a presença do mal, existe a necessidade da retificação. Veja agora alguns exemplos de quem lá já esteve e voltou para contar. Um homem chamado Howard Storm, por exemplo, diz que vivenciou o poder demoníaco da ira. Em 1985, Howard Storm, um professor de artes de 38 anos, tinha problemas de raiva. Eu nunca machuquei minha mulher ou os meus filhos, mas eu gritava com eles, atirava a mesa da cozinha longe e jogava a mesa pela sala, arrebentava objetos e outras coisas assim. Mas em uma viagem a Paris, Howard Storm teve de ser atendido no pronto-socorro de um hospital à morte com uma perfuração intestinal. Sempre semiconsciente, ele percebeu que não estava sozinho. Primeiro eu vi pessoas que me chamavam pelo nome de fora do quarto para que eu fosse com elas. Eu perguntei pelo médico por que eu ia ser operado e me disseram para andar logo, que sabiam disso. Não tinham tempo para perguntas, que eu saísse. Semiconsciente, Storm foi levado por um longo corredor. E de repente ele foi furiosamente atacado por todos os lados. Só nessa hora ele percebeu que não estava mais no hospital. Enquanto eu pude, lutei com toda a força, mais para me defender, tentando escapar dos golpes, dos socos e dos chutes. Eu fiquei todo arranhado, mordido, apanhei de todo lado na escuridão. Não há palavras para descrever isso. Assustador, terrível, apavorante. São palavras que não servem. A essa altura, o ateu Storm fez uma coisa que nunca pensara em fazer antes. Começou a rezar. Um raio de luz apareceu e o liberou dos agressores. E ele se viu de volta ao quarto de hospital, vivo de novo. Howard Storm acha que só há uma explicação para essa experiência quase mortal. De certa forma, penso que foi uma oportunidade. Eu tive a chance de experimentar o inferno. Quando se recuperou de seus problemas médicos, Storm viu que tinha a chance de mudar sua relação com o pecado da ira. Desde que aconteceu, não tive mais essa ira, essa fúria fora de controle. Nunca mais aconteceu.
Seja a experiência de Storm realmente uma descida ao inferno, seja apenas uma terrível alucinação, o efeito nele foi profundo e transformou suas relações com a esposa, a família e suas próprias emoções. Storm acha que sua experiência, que lembra a fase medieval da evolução da ira, pode beneficiar outras pessoas. Uma das coisas que me motiva sinceramente é que eu não quero que ninguém vá para o inferno. Estou em missão de Deus para evitar que vão para o inferno. A grande maioria de nós passa pelo umbral, porque lá você espera energias negativas que adquire com bebida, com várias coisas que são feitas aqui, né? E no caso dele, foi uma lição que a espiritualidade deu para ele, e foi bom para ele, que ele se pacificou. Realmente isso aconteceu. Nós temos um corpo espiritual que é cópia do nosso corpo. Ele sente dor, porque ele é material, não tão denso quanto esse. Deve ter sido levado pelos próprios companheiros da ira, que quando você tem ira, você atrai espíritos violentos. Veja agora o que Divaldo tem a dizer sobre isso, mais um pouco de informação. Divaldo, e para uma criança, que dizer aos pais quando a criança, a filha, o filho pergunta o que é o inferno? Porque isso chega a uma idade, vem à tona e a criança vem perguntar. E muitos pais me dizem, eu não sei o que dizer numa hora dessa. É a consciência de culpa. Quando você faz uma coisa e dissimula, e todos acreditam e você sabe que é mentira, então você está no inferno transitório. Porque você se desajusta. Está sempre com medo que a pessoa descubra. Como diz o vulgo, a mentira tem pernas curtas. E quando vamos justificar a mentira através de uma outra, nós esquecemos, mas quem ouve lembra. E um dia nos surpreende nessa mendacidade. E nós somos dominados por aflições desnecessárias. Também quando desencarnarmos, a nossa consciência irá apresentar um balanço do que foi bom, do que foi mal. E nós iremos sofrer as consequências do mal que fizemos. Mas se nós traímos, se nós realizamos coisas que indignificaram outras, que prejudicaram outras pessoas, o arrependimento atroz. Ou então a cobrança daquelas vítimas que se transformam em verdadeiros satanases, verdadeiros demônios que passam a exigir a nossa reparação. Porém, transitório. Porque o amor de Deus não pode punir indefinidamente. Jesus disse-o de uma maneira prodigiosa: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, mas ninguém entrará no reino dos céus sem pagar toda a sua dívida ceitil por ceitil. É a reencarnação. Nós vemos pessoas com patologias tão graves, esses que nascem com deformações, as crianças chifópagas e outras com as manifestações da mente destruídas por psicopatologias cruéis, de natureza hereditária terrível, estão expungindo o inferno transitório, porque se libertarão e irão para o reino dos céus, que é o da consciência pura, a sintonia com Cristo, porque o reino dos céus está dentro de vós, disse ele. Veja agora alguns exemplos de quem lá já esteve e voltou para contar. O que contam pacientes que viveram a experiência de quase morte. Daqui a pouco. Luz no fim do túnel. Saída ou porta de entrada para uma outra vida. As visões de quem esteve à beira da morte são impressionantes. Marisa e Solon não esperam que alguém acredite no que eles viram do outro lado, mas estão convencidos de que voltaram diferentes. Eu tive a tal viagem, né, que é muito conhecida, a viagem pelo túnel, né? Que você sai por um túnel, a descrição é comum, né? Naquela manhã, algo dizia que Marisa tinha de pedalar no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E veio o inesperado. Eu não andei 500 metros e tive uma dor alucinante na minha cabeça deste lado. Você se lembra de ter sido socorrida aqui, não? Lembro da viatura, mas não lembro do Fernando. Eu fiquei sabendo do Fernando através de uma amiga minha. Você não sabe quem chamou, como é que chegou essa viatura? No meio de milhares de pessoas, Fernando prestou atenção na desconhecida. Pela expressão eu já voltei, falando, não está bem, e já fui avisar a viatura. E quando eu voltei para ela, ela já estava sentada na calçada e nesse momento ela já foi para a cadeira. E ficou
deitada ali, nisso a viatura já estava se aproximando. Marisa foi levada a um hospital. Tinha sofrido um derrame. No quarto, sua última lembrança é de uma moça oferecendo um copo d'água. Toma para eu poder te ajudar. Eu tomei e vomitei essa água e saí por essa água. Não era um túnel, não era um funil, era água. Saiu? Saí por ele. Saí. Saí. Saiu do corpo? Acredito que sim. Desacordada, em coma, numa UTI e ao mesmo tempo partindo para uma viagem surpreendente. Cheguei num lugar cinza. O ar era pesado, parecia que tinha uma névoa. E tinha um homem, muito grande, um guerreiro. Aí comecei a falar com ele e pedia perdão. Perdão, general. Me perdoa. E ele não me olhava. Marisa diz ter regredido a uma outra vida por causa de algo ruim que fez no passado. Eu não era leal. Eu articulei batalhas para ele, mas eu articulei matá-lo. E a morte foi punhaladas. Tudo teria acontecido há 4.000 anos. A gente sabe. Eu sempre digo que basta a gente olhar no espelho. Todos os dias a gente sabe o que a gente fez de bom e de ruim. Ninguém precisa acusar. O mais incrível é que depois de tanto sofrimento, ela não teve o perdão que esperava. Assim mesmo, acha que não perdeu a viagem. Então eu acredito que ele teve essa oportunidade para ele evoluir. Mas ele não quis, é livre-arbítrio dele. Mas o grande ensinamento que me passaram foi que assim, não faça para não ter que pedir perdão. Marisa voltou do coma cheia de histórias e, para surpresa dos médicos, sem nenhuma sequela do derrame. Quando eu cheguei no quarto para conversar com ela, ela encontrava sentada no sofá e o marido que estava sentado na cama, né? Então foi até uma surpresa. Ela estava toda arrumada, toda bonita e surpreendeu. Ela quis saber quem era o desconhecido que a salvou no parque. Ganhou um amigo. Eu acho que a vida é isso, assim. As pessoas passam na vida da gente e a gente tem que prestar atenção. A chamada experiência de quase morte tem se tornado mais comum à medida em que a medicina avança. Técnicas de ressuscitação do coração e dos pulmões permitem o socorro de pacientes que há algumas décadas dificilmente voltariam à vida. Médicos que trabalham em UTIs ouvem histórias ricas em detalhes. Relatos de pessoas que não admitem a possibilidade de terem tido alucinações. Fala para você, olha, isso foi a coisa mais real que eu já vivi na minha vida. E é isso que diferencia marcadamente de uma experiência conduzida por uso de drogas, seja ele abusivo ou terapêutico. Quem passa por essa experiência conta que em algum momento da viagem se vê diante de um filme com um roteiro bem familiar, um resumo da própria vida projetado numa tela imaginária, cenas do que foi feito de bom e de ruim até aquele instante. O filme traz em si mesmo uma revelação. Ainda não está pronto. E voltar à vida é a chance de escolher o melhor final para essa história. Coisas que antes a pessoa não dava importância, ou às vezes era alguém que trabalhava muito e negligenciava um pouco a família, se volta um pouco mais para a família, se volta um pouco mais a ações que possam produzir o bem comum, que possam ter um efeito social mais significativo. Hoje, um tranquilo Solon brinca com o filho Frederico. Mas nem sempre foi assim. Ele já foi um jovem briguento, turrão. Havia uma revolta muito grande antes de mim, eu não entendia muitas coisas, eu não entendia. E a partir de 69 eu comecei a entender a vida de uma outra forma. 1969 foi o ano em que a vida de Solon esteve por um fio. Ele quase morreu num acidente de carro e, em coma, percebeu algo que todos os seus sentidos juntos ainda não haviam mostrado a ele. E aí passou o filmezinho da minha vida.
A sua vida era marcada pela agressividade. Cenas